Boa noite, pessoal. Sandra, Lilian, quem mais? Flávia, boa noite. Adriane. Estão me escutando bem, pessoal? Sim, ótimo. Então, ótimo, pessoal. Muito boa noite. Vamos começar mais uma live. E para quem não viu os meus stories, eu deixei ali e falei que hoje a gente ia falar de um tema um pouco interessante, um pouco diferente. E para vocês entenderem também, às vezes, da onde vem todos esses meus hábitos, né? E vocês entenderem os hábitos das coreanas. E mostrei ali a foto da minha mãe com 85 anos e as pessoas perguntam, né, como que a gente consegue manter uma saúde, uma pele boa mesmo, né, depois de uma idade um pouquinho mais avançada. E aí eu vou contar um pouco também dos hábitos que eu aprendi com ela, tá bom? Então, primeiro, pessoal, me falem da onde vocês são. Vamos esperar mais um pouquinho a turma entrar e aí eu vou conhecer vocês também. Quero saber de onde vocês estão me escutando. Escrevam aqui, pessoal. Oi, Gina. Oi, Célia. Escrevam da onde vocês são. Araguari, Manaus, Amazonas, Lisboa. Ai, que delícia. Goiânia, Curitiba, Jundiaí, aqui perto de mim. Jundiaí é pertinho. Porto Alegre, Vilhena, Rondônia. Oi, Gina. Ibiporã, Paraná, Belo Horizonte. Morei muito tempo em Londrina, pessoal. Sou de Pernambuco, São Paulo. Ah, pensei que não ia ter ninguém de São Paulo. Araçatuba, Portugal, Fortaleza. Ah, muito legal. Então tá, pessoal, vamos lá. Primeiro eu queria responder uma pergunta aqui que eu deixei ontem e vocês me deixaram muitas perguntinhas sobre a misturinha, tá? A misturinha, pessoal, eu chamo ela de misturinha milagrosa porque o dia que vocês fizerem, vocês também vão chamar ela de milagrosa. Porque o que ela faz na pele é uma coisa impressionante. Porque o que na verdade essa misturinha faz? Ela ajuda muito nas rugas, mas principalmente nas linhas finas, porque ela dá uma restaurada na pele, tá? É muito fácil de fazer. Tem muitas pessoas que me responderam: eu adoro, não fico sem, faço sempre, deixa minha pele incrível. Um monte de pessoas responderam. Mas também tiveram as pessoas que falaram: ai, conta aqui para as novatas, como que é essa misturinha. Ó, excelente, a pele fica super macia. Usei 2 vezes, achei que ficou bem hidratada e macia, né? E as pessoas que não sabem ainda como fazer, tá? E tem as pessoas sempre que são novas aqui no meu perfil. Então, gente, é muito simples, tá? Você mistura, você fura a cápsula do ômega 3. E se vocês hoje, né, a maioria das minhas seguidoras já são pessoas, tem as seguidoras novas, mas a grande maioria são seguidoras acima, né, já passaram dos seus 40. Então eu falo para vocês, mulheres que já passaram dos 40, é assim, é vida isso, tá? É muito importante que vocês tomem o suplemento ômega 3, tá? Então não é que você vai comprar a cápsula ômega 3 apenas para passar na pele. Não, tomem, tá? Então ele traz muitos benefícios para o nosso organismo, para nossa saúde. Se você perguntar para qualquer médico, ele vai falar. Se você tiver que começar com algum suplemento, comece com o ômega 3, tá bom? É importante que vocês tomem o ômega 3 bom, porque também se for comprar um ômega 3, porque tem muitos, infelizmente, tem muitos, e o ômega 3, infelizmente, não é um suplemento barato, tá? Deveria ser, mas não é. Então, quando você encontrar um muito barato, desconfia, porque às vezes você está comprando um produto e que não vai te trazer tantos benefícios e você vai só achar que está tomando, tá bom? Então, você vai pegar uma cápsula, vai furar a cápsula, tá? E você vai espremer até sair todo o olhinho.
Aí você mistura, e pode misturar na mão, tá? Se você quiser colocar num potinho, não tem problema, mas eu, para não desperdiçar nada, eu já faço tudo na mão. Então, você espreme, tá? E você vai misturar o ômega 3 com um pouquinho, 1,5 centímetro mais ou menos de hipogloss, tá? Compre o de amêndoas, porque o hipogloss também tem um cheiro um pouco forte, então é melhor que seja de amêndoas. Aí você pode colocar, se você tem a pele um pouquinho mais oleosa, aí você só põe o gel de aloe vera, tá? Então, ômega 3, hipogloss e o gel de aloe vera. Se você tiver a pele normal ou mais para ressecado, você pode colocar ainda umas gotinhas do óleo de rosa mosqueta, tá? Mas é uma coisa impressionante, pessoal. Tanto pro rosto, pescoço, ó, colo, né? O colo da mulher, depois de uma certa idade, já começa a ficar aquelas marcazinhas, então põe no colo, principalmente aqui no meio, né, onde fica as linhas, e mão. Gente, se vocês fizerem, vocês vão ver que maravilha que fica o ômega 3, tá bom? Essa misturinha, que eu chamo misturinha milagrosa. E depois aí vocês venham me contar, tá? Então, a misturinha é essa. Vocês sabem que as coreanas, elas são muito, muito conhecidas por causa das máscaras, né? Que a gente é apaixonada. Inclusive, todas as noites eu faço a minha máscara e eu posto. Então, eu faço a máscara, mostro. Ontem eu fiz a misturinha. Depois que vocês fizerem, vocês vão passar lambuza o rosto todo. Caso você tenha a pele mais oleosa, então você passa mais em regiões, tá? Que tem menos oleosidade, que é a região dos olhos, aqui, né? Passa uma camada aqui, tá? Aqui na glabela, não passa no rosto todo. Apesar de ser óleo, mesmo você tendo uma pele oleosa, ele não deixa a pele tão oleosa, é uma coisa impressionante. Mas é claro que cada pessoa vai ter que testar, tá? Passou, lambuzou, aí você põe aquela máscara de plástico que algumas pessoas perguntaram. A máscara de plástico você pega um plástico, né? Pode ser aquele plástico do supermercado, né? Que se pega os legumes e tal. Você corta os olhinhos, o nariz, né? Tem que cortar. E aí você põe para a pele absorver. Mas você vai deixar o plástico apenas por 20 minutos, tá? Não é para dormir com o plástico, por favor. Aí você deixa lá os seus 20 minutos para a pele absorver bem. Se você quiser, não tá aqui. Você pode até passar o roller, né? Que é muito bom, porque aí você vai massageando a pele, vai absorvendo bastante, né, o produto na pele. E aí, depois de uns 20 minutinhos, você tira a máscara e aí você pode fazer a massagem com ele mesmo e você dorme com ele, tá? Não precisa lavar, porque na verdade é um desperdício você lavar, porque ele é muito bom. Agora, se você achou que sua pele ficou um pouco, né, lambuzou demais, o máximo que você pode fazer, que a hora que você tirar a máscara, a pele absorve. Dá aquelas batidinhas que eu ensino, a pele vai absorver toda. Se você achou que ficou demais, aí você pega um papel, né, um papel tipo toalha, assim, e só dá uma secadinha, tá? Pra você dormir. E aí vocês me contam como é que vai ser no dia seguinte, porque realmente é incrível. Bom, então essa é a máscara e agora eu vou falar das perguntas que vocês me deixaram aqui sobre os hábitos da minha mãe, os meus e o hábito das mulheres coreanas, tá? Quando vocês me perguntam dos hábitos das mulheres coreanas, muitas são porque vocês assistem aqueles seriados, né? Os seriados que a gente vê na Netflix, dos coreanas, e todo mundo fala, nossa, mas será que todas as coreanas têm uma pele boa, né? Os seriados. É claro, pessoal, são atrizes. Não tem como, vão escolher as mais lindas, elas estão lá produzidas. Então, calma, também não é assim, né? Todo mundo nasce com a pele perfeita. Não, primeiro que não nasce com a pele perfeita, porque eu não tive essa sorte de nascer com a pele perfeita, ou senão eu sou meio que azarada, tá? Eu sempre tive muito problema de pele, mas a gente aprende a cuidar da pele muito cedo, tá? E não é só aprender para cuidar da pele. Talvez os hábitos que a gente teve, principalmente hábitos alimentares, faz com que a gente consiga ter uma pele boa, uma pele mais jovem, uma pele mais firme, por muito tempo, tá?
Então, se eu for contar um pouquinho, eu vou contar rapidinho um pouco a história da minha mãe. Então, ai, será que a mulher, né, nasceu com essa sorte toda? Não. A minha mãe, ela nasceu na Coreia do Norte, pessoal, tá? Então, eu sou coreana do Sul, e vocês sabem que a Coreia do Norte é o país mais comunista que existe hoje no mundo. Então, infelizmente, ali tem um louco, tá? É louco ele. Tipo assim, a gente tem muitos loucos no mundo, né? Mas talvez louco que nem ele não tem. Então ele ameaça o tempo todo, ameaça os americanos, ameaça os chineses, ameaça os japoneses, ameaça os coreanos do sul, muito. Os coreanos do sul é o que ele mais ameaça. Lembrando, pessoal, que a Coreia do Sul é do tamanho de Piauí. Então ela é muito pequenininha. A Coreia do Sul, o país inteiro, é do tamanho de Piauí, tá? E ela é colada à Coreia do Norte, que também é pequenininha. Então, se a Coreia do Norte, se aquele louco, né, que a gente chama ele de gordinho, se ele um dia acorda com a pá virada e ele resolve soltar um míssil, ele pode terminar, assim, destruir a Coreia em segundos, tá? Então, realmente, porque a gente também não sabe, ele fica blefando muito tempo, o tempo todo, mas parece que realmente ele tem muitos mísseis e é um perigo, né? Então, minha mãe nasceu na Coreia do Norte, mas quando ela tinha 9 anos, ela fugiu da Coreia do Norte no meio da guerra. Ela conseguiu fugir junto com a família. E quem que é a família? A mãe dela, uma tia, as duas irmãs mais nova que ela tinha 9 anos, e uma prima, que também era mais nova do que ela. E o pai dela e o irmão dela, o mais velho, eles morreram na guerra, né? Então, você imagina que a minha mãe com 9 anos já passou por tudo isso. E aí ela conta uma história que, por exemplo, ela chegou na Coreia e as moedas eram diferentes. Então, é como, por exemplo, tipo, um mil won, né? $1 é 1.000 won, tá? Que é a moeda coreana. Então, existia essa diferença de moeda. E quando ela chegou na Coreia, os coreanos comem muito batata doce, muito, eles gostam muito. Mas eles comem assados é como se fosse na churrasqueira, mas nos carvõezinhos, que nem eles vendem ali na rua, né, as comidas. E aí eles vendem, colocam nas baciazinhas e eles vendem a batata doce assada. Então, isso é uma coisa muito comum na Coreia. Quando ela chegou na Coreia, quando ela atravessou, a primeira coisa que ela viu foi isso. Ela viu o preço daquele baldinho da batata doce. E ela falou, meu Deus do céu, com o dinheiro que a gente tem, dá para comprar X batata doce. Mas é porque a moeda era diferente, tá? Então, imagina uma mulher que já começou a vida nessa loucura. Então, a minha mãe, ela tem essa coisa da disciplina, dessa coisa assim, ela sempre foi muito focada, muito disciplina. Ela é uma guerreira, ela era a mulher mais velha de todo mundo ali, das irmãs, tudo. Então, ela já teve essa coisa de responsabilidade. E a minha mãe sempre foi muito rígida comigo, né? Hoje a gente vê os adolescentes, os filhos, né? Essa loucura que é, mas na minha época não era assim. Ai de mim se eu levantasse para questionar, falar não, sim. Não, não existe isso. Até hoje na Coreia é muito assim, tá? As famílias orientais têm muito essa coisa do respeito ao mais velho. E é um pouco diferente a cultura, tá? Então não é, tá certo, tá errado. Não, são culturas diferentes. Então minha mãe sempre foi muito rígida comigo. Tem muitas coisas que eu não aceitava, não, eu não entendia e não gostava. Porque eu cresci, eu vim para o Brasil com 3 anos, eu nasci na Coreia do Sul e eu vim com 3 anos. Então eu cresci com os brasileiros e a cultura era completamente diferente, então eu ficava chateada, eu falei, por que eu tive que nascer nessa família coreana, por que a minha mãe é assim, não é assado, né? Coisas de criança. E hoje eu agradeço muito por ela ter sido assim comigo. Então, quando algumas pessoas falam, nossa, Margot, você é super disciplinada, você não sei o quê, eu não acho que eu sou, tá? Nem acho que eu sou tão disciplinada, mas sim, eu acredito que eu seja uma pessoa muito esforçada, quando eu me proponho a fazer, eu faço, e essa coisa da disciplina, eu não vejo como uma coisa de hábito, eu vejo como algo que eu cresci
isso é uma coisa normal para mim, não é uma coisa assim, nossa, quanta disciplina, né? Porque eu fui meio que forçada a ser assim, tá? Então, para vocês entenderem que algumas coisas que eu tenho hoje é porque já veio de berço, já veio de família. E por isso que eu acredito assim, que sim, tem coisas que a gente adquire já de família, mas tem coisas que a gente pode estar mudando no meio do caminho se a gente não está feliz com alguma coisa, né? Então, graças a Deus que nós não somos uma árvore, né? A gente está lá, não pode mudar de lugar, não. Mudanças é algo que eu sempre também passei na minha vida. Aos 3 anos, já foi minha primeira mudança, né? Eu também sou meio assim, tá? Já passei por várias coisas. Com 1 ano de idade, já queimei todo o meu braço, né? Meu braço é todo queimado. Então, já enfiei meu braço num balde de água fervendo. Então, já foi uma loucura a minha vida com 1 ano. Então, já cheguei chegando, mas não foi culpa minha, né? Com 3 anos, eu já mudei de país, vim pro Brasil. Com 20 anos, fui morar na França, né? Que eu sou estilista de moda, então fui me formar ali. Depois fui morar em Los Angeles. E aqui no Brasil também eu vivo mudando, então eu sou muito assim. Eu não sei porquê, né? É uma coisa minha. Para vocês entenderem um pouco. Mas vamos lá para os hábitos, tá? Então, o que, por exemplo, as coreanas, isso não é só da minha mãe, mas as coreanas fazem para ter, tipo, vocês falam assim, poxa, as coreanas são mais magras, né? Vocês olham ali nos seriados, a grande maioria das mulheres são mais magras. E aí são duas coisas que sempre me falam. As coreanas já são magras de nascença e já são com a pele boa de nascença. Então, vou corrigir um pouco isso, tá? Se você vai para a Coreia, também você vê um monte de mulheres com sobrepeso. É muito difícil você ver na Coreia uma pessoa obesa, tá? Tem, sim, tem em todo lugar. Mas assim, todas as vezes que eu fui para a Coreia, é muito difícil eu ver uma pessoa obesa. Sobrepeso, sim, tá? Elas fazem muitas dietas, sim, elas são muito preocupadas com isso. E o estereótipo das coreanas, da mulher coreana, sim, é ser mais magra do que o resto, né, as mulheres ocidentais e tal. Então, elas são muito mais mignon, sequinhas, do que aquela mulher gostosona, né? A mulher brasileira, peito, bunda. Não, então são coisas diferentes, tá? Agora, essa coisa da pessoa ser um pouco mais magra é de hábitos alimentares, tá? E que também ajuda e influencia na pele. Porque, pessoal, quando você tem uma alimentação mais saudável, automaticamente você tá inflamando menos as suas células, tá? E é claro que quando você tem as células mais inflamadas, você vai também ter um envelhecimento do corpo todo. Não é só da pele, você vai ter um envelhecimento do corpo mais rápido, tá? Então, o que as coreanas comem desde muito cedo? Os coreanos, né? A gente sempre comeu muita soja, então muita proteína de soja. Então, a gente come soja no tofu, por exemplo, a gente come pasta de soja fermentada e a gente come muita comida fermentada, então essa pasta de soja, essa pimenta fermentada, tem o kimchi, que é muito famoso, que é uma salada apimentada de acelga, é super, super famoso. Hoje, a Coreia exporta o kimchi para muitos lugares no mundo, porque já foi, né, comprovado, e teve um médico que ele é super famoso, o Dr. Oz, né, é um médico americano, e ele fez uma reportagem uma vez com uma atriz americana, e ela assim, ela era muito jovem, branquinha, né? Porque todo mundo fala, a pessoa branquinha envelhece mais rápido. Eu não me lembro a atriz agora. E ela foi lá lançar um livro dela, mostrar o que ela fazia para ter aquela aparência tão jovem, né? E, gente, não precisa ir para atrizes de Hollywood, não, tá? Quando a gente vê, por exemplo, a Bruna Lombardi com 70 anos,
eu totalmente acredito nisso. Eu acredito que a alimentação da Bruna Lombardi é um dos fatores que faz com que ela seja quem ela é hoje. Ah, mas a Bruna fez plástica. Gente, não importa. Não é a plástica que vai deixar a pessoa... Eu acho estranho, né? A pessoa sempre falar mas. Não importa. Tem um monte de gente que faz um monte de plástica e tá acabada. Ou não tá bonita, ou não envelheceu bem. Se ela fez plástica, palmas pra ela, porque ela tá linda, tá? E ela não está apenas bonita, como ela está muito natural, né? Então ela tem uma jovialidade, e eu totalmente acredito que são os hábitos dela, a alimentação. Então, nós, por exemplo, a gente come muito probiótico e que ajuda muito, mas de forma natural. E essa atriz, voltando, ele falou assim, nossa, impressionante essa aparência e tal. E ela falou que a alimentação era a chave, né, principal. E ela falou que ela comia muito kimchi. Eu fiquei até assim surpresa, porque, gente, hoje a Coreia tá muito em evidência, né? Comida coreana. Gente, eu vou nos mercados coreanos, não tinha um brasileiro, a não ser as pessoas que trabalhavam. Hoje, você vai nesse mercado que eu divulgo sempre, né? Que é no Bom Retiro. Eu fui uma vez no sábado, porque os coreanos vão mais durante a semana. Eu fui num sábado uma vez, eu olhava assim, e é um mercado grande, tá? Depois eu coloco, apesar que tá lá nos meus stories, eu marquei. Eu olhava para os lados, não tinha um coreano, era só brasileiro. Entendeu? Então, na verdade, a comida coreana, os hábitos coreanos, tudo isso pegou, né? Caiu no gosto do povo. Que coisa boa, né? Porque, na verdade, são hábitos bons, comidas saudáveis. Então, e ela falou, eu como muito kimchi. Eu falei, nossa, que coisa estranha. E o kimchi hoje, ele é considerado um dos probióticos naturais em forma de alimento mais poderosos que tem, né? Então, é a pimenta fermentada, a selga que faz super bem, aí todos aqueles molhos, né, cebola, alho, o coreano come muito alho, né, por isso que também, né, eu acho que tem uma imunidade boa. O próprio probiótico, né, o probiótico, ele faz com que você melhore essa imunidade. E aí, depois ele fez esse estudo e falou que o kimchi realmente é uma das comidas muito exportadas para a Europa, né, porque as pessoas realmente aprenderam a gostar do kimchi. Ele é um alimento apimentado, né? Muita comida coreana é apimentada, mas não é só apimentado não, tá? Tem de tudo. E é muito saboroso. O óleo principal dos coreanos é o óleo de gergelim, né? Que também é bastante caro, mas é muito mais saudável. Então, a alimentação do coreano é muito saudável, tá? Então, até hoje, o café da manhã deles é comida, né? Então, se vocês olham no seriado, a pessoa, uma mesa, né? O marido sai para trabalhar e o café da manhã dele, nossa, mas ele come arroz, come não sei o quê. Sim, então muitos ainda têm no hábito comer comida no café da manhã. Por quê? Porque aí eles comem comida no café da manhã, provavelmente também almoçam, às vezes tem um almoço que não gostam, e no jantar é um jantar sempre mais leve, tá? Então, esse hábito é um hábito muito, muito bom, porque a refeição principal de qualquer ser humano hoje deveria ser o café da manhã, porque você já ficou muito tempo ali sem entregar nutrientes para o seu organismo, né? Pelo menos 6 horas, 7 horas. Então, a primeira refeição que você vai entregar deveria ser uma refeição saudável. E infelizmente no Brasil, o café da manhã é ainda, né, para muitas pessoas que eu pergunto, é ainda um pãozinho com café, tá? Isso quem come, né? Então, ou se não, né, uma tapioca, tal. Então, não estou falando que é ruim, é muito gostoso, mas de nutrientes é muito baixo, tá? Então, já começa daí a alimentação, comer probiótico todos os dias, não comer tanto farinha branca, né? Porque, mas não come? Come pizza, vocês podem ver, nos seriados tem. Come pizza, come os frangos empanados, mas gente, apesar de ali, come lamen, né? Apesar de mostrar ali bastante,
Eu acredito que é mais uma coisa para você divulgar, sabe? Tanto que esses mercados é a maior prova, que é uma divulgação da cultura coreana, dos alimentos coreanos, para que as pessoas conheçam e tenham vontade de comer. Mas eles mesmos não comem daquele jeito, tipo lamen, né? O lamen coreano é delicioso, pessoal. Ah, mas é difícil, diferente do miojo? É diferente do miojo, sim. O tempero, o próprio lamen mesmo. Mas, tipo, gente, as mulheres, elas comem assim de vez em quando, porque e tem uma piada que fala, que você come lá meia-noite, de manhã você tá com a cara parecendo uma bolacha. Então, porque incha, né? Carboidrato. Então, não é tão assim, tá? Ai, nossa, mas as coreanas comem, porque falam pra mim também. E não engordam. Então, primeiro começa dos hábitos alimentares, tá, pessoal? Então, probióticos, bastante proteína, também proteína vegetal, né? Então, muita soja, por incrível que pareça, tem todo aquele mito que a soja faz mal, depende da soja. Então, se você come sojas ruins, né? Uma das coisas que, por exemplo, as pessoas se enganam, eu tomo um copo de leite de soja a desse todos os dias. Gente, estudem, tá? Sem querer falar de marcas, mas é um pecado, e ainda mais dar caixinha de leite de soja ADs pro filho. Estudem e vocês vão ver que não é uma coisa boa, tá? Então, soja ruim, soja modificada, sim, pode fazer mal. Mas, por exemplo, soja dá câncer. Se você tem na família uma tendência, tudo, você vai ter um acompanhamento médico e talvez ele vai falar isso é bom ou não. Mas que a soja, né, faz com que a pessoa tenha uma tendência maior para ter câncer, isso é bobagem, é um mito muito bobo. Porque a soja faz com que o homem fique com peitinho. Também, bobagem. Porque, primeiro, estudos foram feitos e viram que as mulheres orientais, né, elas tinham menos casos de câncer de mama em relação comparado a outras mulheres, principalmente as americanas e as europeias. Então, as orientais tinham menos casos de câncer de sangue, câncer de mama. E elas comem soja desde pequena. Nós comemos soja desde pequeno. Então, a conta não bate. Outra coisa, se fosse para homem ter peito, então era para os orientais homens serem todos, né, peitudos. E é uma tábua. Para você ganhar ali alguma coisa é uma dificuldade. Então, gente, é besteira. Antes de vocês escutarem alguns mitos, sempre perguntem. E se vocês perguntarem para médicos, eles já vão falar isso que eu falo para vocês, tá? Então, eles vão realmente comprovar que não. Se você toma uma soja, né, você se alimenta de uma soja boa, traz mais benefícios do que não, tá? E de todos os grãos, a soja, a proteína de soja é o que, em quantidades de, por exemplo, né, 100 gramas, é o que que te dá mais proteína, tá bom? Então, se eu te falar sobre alimentação, é realmente isso, tá? A gente, desde o começo, desde muito cedo, a gente sempre comeu, né, muito probiótico, muita soja, principalmente nessas sojas fermentadas, muito chá verde, a gente toma muito chá, isso é um hábito desde sempre. Quando eu cheguei aqui no Brasil, eu não tinha água em casa. Então, a minha mãe tinha esse hábito de ferver chá. Então, os meus amigos vinham em casa e aí... Gente, eu era para ser uma pessoa muito traumatizada, tá, pessoal? E não tinha água para servir, era chá. Tinha que servir chá. Era gostoso, tá? Muito gostoso, aliás, o chá. Mas para quem não tem o hábito, né, e não ter água, então na minha casa era assim, a pessoa pedia água, eu falava, então, não tem água, tem chá. Olha que coisa louca. Mas são chás que fazem muito bem, tá? Então, são antioxidantes também que ajudam você a realmente trabalhar nessa coisa da oxidação, né? Do envelhecimento das células. Então, também é um hábito muito bom.
Outro alimento que a gente também tem o hábito de comer praticamente todos os dias são as algas, tá? Que é um alimento muito bom também. A alga também tem ômega 3, tá? E a alga realmente ajuda a purificar o organismo. Tanto que quando a pessoa ela tem um filho, a mãe, né, que tem um filho, o primeiro alimento que ela come é sopa de alga, para realmente fazer essa limpeza do organismo. Quando uma pessoa está doente, vai fazer a visita e leva sopa de alga, tá? Então são hábitos, às vezes vocês podem achar estranho, né? Nossa, cada coisa estranha, mas são culturas e são hábitos, e graças a Deus, apesar de parecer algumas coisas muito estranhas, a cultura oriental realmente é bem saudável. Tanto que, né, se vocês forem ver, os chineses são um dos povos mais antigos também, né? Então vive-se bastante. Os orientais têm uma longevidade muito boa. Então não é uma questão de viver mais anos, tá? Porque também viver mais anos doente não presta para nada. Não presta nem para você, muito menos para sua família que tem que ficar cuidando de você. Tem até uma piada de um amigo meu que fala, né, como que você quer envelhecer? Você quer envelhecer com mais idade, mas com saúde, vitalidade fazendo as coisas? Ou você quer envelhecer, né, põe a vovó no sol, tira a vovó no sol, né? E realmente tem muitas pessoas que vivem, mas não vivem, né? Então é isso, é você realmente ter essa longevidade, né, e ter essa saúde para você viver e aproveitar a sua vida, tá? Então, de saúde, de organismo, eu acredito que seja realmente isso. Os orientais são menos estressados. Isso eu já não posso falar porque eu não acredito que seja tão verdade, tá, pessoal? Os orientais sim são mais estressados, eles são mais contidos. Então, se você vai brigar com uma italiana, com uma latina, ela já vai começar a xingar, falar com as mãos e gritar, colocar tudo para fora, não é verdade? Os orientais não, por mais que eles estejam bravos, eles falam calmos, eles falam mais baixos, né? Eu tô falando dos orientais mais puros, não eu que já sou meio fajuta, porque eu já tenho muito do brasileiro. Apesar que eu também não sou de fazer escândalo, não, e falo também mais baixo. Mas a gente também tem uma coisa ruim, que como a gente às vezes não põe para fora, né, as pessoas que brigam, não sei o que, ela extravasa e ufa, né, às vezes se arrepende depois. Nós não, a gente quer falar, mas não fala, então fica segurando, então às vezes também é ruim. Tá? Tudo tem as suas vantagens e desvantagens, mas falar que o oriental não é estressado, isso é mentira. Inclusive os orientais pequenos já se estressam logo cedo, porque a pressão de estudo para um coreano, né? Eu falo do coreano que é a minha raça, né? Muitos dos orientais têm muitas coisas parecidas, mas eu tô falando mais dos coreanos. Os coreanos são muito focados em estudo. Estudo é a coisa mais importante para eles. E uma das coisas que eu falo também, quando eu vim para o Brasil e as pessoas perguntam por que vocês vieram para o Brasil e escolheram o Brasil, né? Então eu não escolhi o Brasil, quem escolheu o Brasil foram os meus pais. Então era uma época que as pessoas realmente estavam imigrando bastante, porque a Coreia era um país passando por muitas dificuldades, né, pessoal? Pós-guerra, tudo. São coisas que, quando a gente fala em guerra aqui no Brasil, como a gente nunca viveu isso, são absurdos, né? É tipo, como deve ser, o que deve ser. Mas, gente, passar por guerra, e a gente tá vendo guerra hoje, é uma coisa inacreditável isso que tá acontecendo na Rússia e Ucrânia por um ano, né? Mas só quem passou realmente sabe o que é. Então, a Coreia estava passando por muitas dificuldades. E era uma época que muita gente estava indo tentar ganhar vida em um outro país, né? Como muitos imigrantes fazem. E os países abertos que estavam aceitando era a Coreia, era o Brasil, né? E os Estados Unidos, outros foram para o Canadá. E os meus pais escolheram o Brasil, né? E se perguntarem por que o Brasil, é porque o Brasil, na época, era realmente
era assim, todo mundo falava que o Brasil ia ser o país do futuro. Um país grande, um país com muitas possibilidades, muitas terras, né? Tava em crescimento. E nessa mesma época, a Coreia, ela investiu em educação. Então, quando ela estava ali, quase destruída, o governo, o povo, tudo, eles investiram em educação. E o Brasil investiu em indústrias, essas coisas. E, gente, a Coreia hoje é uma potência, né? Vocês sabem disso. Tem muitas marcas que às vezes as pessoas não sabem que são coreanas, tá? Mas tipo LG, Samsung, Hyundai, Kia, tantas outras, né? Elas são marcas coreanas. Os coreanos compraram uma parte da Sony. Então virou essa potência que é a Coreia, né? Para vocês verem que realmente educação é muito importante, tá? Mas vamos falar agora de skincare, né? Se a gente for, para isso que vocês querem saber. Vocês querem saber por que as coreanas têm essa pele boa, tá? Então, ao mesmo tempo que eu cresci com a minha mãe sendo, assim, muito certinha na alimentação, as coreanas, desde muito cedo, isso não é uma coisa agora, nossa, as coreanas hoje são famosas. Não, hoje ela está mais divulgado, né? Então hoje a gente vê mais os passos, os 10 passos da pele coreana, o skincare coreano. Mas desde que eu sou pequena, eu cresci vendo a minha mãe tendo hábitos de cuidar da pele dela em casa, né? Então, muitas coisas que eu ensino aqui para vocês, eu já vi e coloquei isso como hábito para mim. Uma diferença que eu tenho de pele é que eu não nasci com a sorte de ter uma pele boa, sabe? Aquela pele assim, né? Boa. A minha mãe tem uma pele muito boa, mas ela tem uma pele muito diferente da minha. A pele da minha mãe é mais fininha, é uma pele seca e ela nunca teve cravo, espinha, né? Eu não, eu já puxei um pouco meu pai, então eu tenho a pele muito oleosa, agora tá controlado, mas sempre foi muito mais oleoso. Os poros abertos, eu sempre tive muitos cravos. Então, infelizmente, eu tive problemas de pele muito cedo, tá? Mas ao mesmo tempo eu aprendi a cuidar da minha mãe também. Então, o skincare que ela sempre fez, né? Essas massagens, por exemplo, essa misturinha que eu ensino para vocês, não é uma mistura que eu aprendi dela, tá? Eu aprendi o ômega 3 com a minha tia da Coreia, e aí eu criei um pouco mais na misturinha, talvez para acertar na minha pele, e eu penso, se dá na minha pele, dá na maioria das peles. E aí acabou surgindo essa misturinha que é fantástica, né? E que eu amo tanto. Mas a minha mãe sempre fez massagem na pele dela com vaselina. Então ela lambuzava o rosto para realmente poder fazer aquela massagem, levando em consideração, pessoal, que a pele dela é uma pele super seca, tá? E também não é que ela faz isso o tempo todo, mas principalmente em lugares que são muito secos. Quando vocês olham ali os 10 passos das coreanas, como que as coreanas conseguem passar tanto produto na pele, Margot? Se eu passo tanto esse produto, minha pele vai começar a ficar muito oleosa. Então vocês têm que entender que não são apenas hábitos, mas também hábitos de cultura e de clima. Pessoal, a Coreia é um país extremamente seco. E quando a gente pensa no Brasil, a gente não consegue pensar. Eu não sei se existe algum lugar do Brasil, né? Talvez assim, em lugares um pouco mais frios, em épocas frias, né? Tipo no sul, né? Que a gente consegue entender um pouco mais sobre essa coisa do clima seco. Mas a Coreia é muito seco e é muito frio. Então, quando você está num lugar com a pele, com um clima muito seco e muito frio, você passa uma camada de qualquer coisa, a pele faz assim, ela suga. E você passa a mão, não tem mais nada. E você já sente que está pedindo mais. Por isso que vocês conseguem entender por que as coreanas fazem esses 10 passos. Porque realmente a pele tem a necessidade, ela precisa de todos esses produtos.
O que não é certo a gente fazer os 10 passos aqui no Brasil, para a maioria das peles brasileiras, porque vai ser um exagero, tá? Então a gente tem que entender também. Ah, porque tem produtos. Ah, Margot, tem um produto coreano que eu gostaria muito. Gente, não é porque a mulher tá lá usando um produto coreano que vai dar certo na sua pele. Quando a gente traz, às vezes, um produto de uma marca que tem quase no mundo inteiro, provavelmente aquela marca estudou o clima do país para ajustar, tá? É muito difícil você pegar o mesmo produto e dar para a maioria das peles, porque, gente, a nossa pele também se adapta a duas coisas: a nossa alimentação e o clima da gente, tá? Então não é, eu gostaria tanto de comprar um produto coreano. Sim, se você já experimentou de alguém e fez bem, compre, se não, tá? Não é só por causa disso que vai te fazer bem, tá bom? Então a minha mãe, ela sempre fez o skincare. Eu sempre vi a minha mãe. Uma coisa que a minha mãe sempre fez, assim, que eu vejo e que é muito diferente de mim também. Eu nunca gostei muito de maquiagem. Nunca gostei, não sei me maquiar. Há pouco tempo que eu aprendi, né? Eu trouxe a Drica aqui algumas vezes, então algumas coisas eu aprendi, mas eu nunca soube. O que eu fazia era passar pó, muito pó na cara, porque aí o pó disfarçava a oleosidade. Então era a única coisa que eu gostava. É claro que eu passava a máscara, mas como a minha mãe se maquiava, né, de passar a sombra, essas coisas, eu nunca soube muito bem. E eu sempre lembro da minha mãe se maquiar bastante, se maquiar bem. Aí ela toda noite fazia aquele skincare, passava todo aquele, né, o óleo, lembrando que a minha mãe tem a pele oleosa. Então ela fazia, limpava a pele, passava. E eu me lembro sempre que ela fazia as massagens, ela fazia as máscaras, tá? O hábito que eu mostro para vocês das batidinhas, que eu sempre, né, coloco, faço as batidinhas, isso é uma coisa que eu cresci vendo a minha mãe fazer no rosto dela, né? Ela sempre deu aquelas batidinhas no rosto. Por que a gente dá essas batidinhas? Porque a gente está estimulando a pele, está tonificando, né? E tá fazendo absorver os produtos. Então isso é um hábito que eu tenho. As coreanas adoram fazer a massagem do belisco, né? Então você vai estar beliscando. Já expliquei o porquê que a gente faz essa massagem, né? A gente ativa ali o módulo alerta, para que a pele mande mais sangue, mande mais oxigênio para restaurar ali a pele, tá? Então os beliscos, essas batidinhas, os coreanos adoram colocar coisas mais geladas na pele, porque realmente faz tonifica a pele, né, trabalha ali, né, para você deixar a pele mais durinha. Então são essas coisas que realmente são hábitos. Então, independente de você ter muito dinheiro ou não, né, eu sei que tem muitos tratamentos que saem da Coreia, né, muitos. Tem todos os laser, né, esses microagulhamentos saiu da Coreia, o BB Glow saiu da Coreia, né? Então tem muito, mas ao mesmo tempo vocês têm que entender, porque algumas pessoas podem achar, sim, as coreanas têm aquela pele porque elas têm toda aquela parafernália, mas não, pessoal, vocês têm que entender que assim como o Brasil, a grande maioria da população coreana são de classe média baixa, tá? Então, eu vejo aqueles seriados, as mulheres são todas muito ricas com os carros. Não, é uma fatia bem pequena, tá? A Coreia também é um país de crescimento, mas que também essa divisão, né, de poder aquisitivo também não é muito justo, tá? Como quase todos os países, né? Então são poucas as pessoas que podem aproveitar de tudo isso, tá? Então, elas são boas porque não, é porque elas têm esse hábito desde pequena e elas aprendem desde pequena. Margot, desde quantos anos as pessoas podem fazer massagem? A partir do momento que você, né, já começa a cuidar da pele. As coreanas começam muito cedo, já de adolescente elas já cuidam da pele, né, já fazem as massagens, já têm esses hábitos, ainda mais hoje com esse mundo
muito virtual, muito de rede social, né? Vocês devem conhecer os BTS, os BTS da vida, né? Que são aqueles cantores. Então, as meninas também, elas começam a se cuidar muito cedo, tá? Gente, parou aqui. Ai, que susto. Eu parei aqui numa pessoa falando que não tá conseguindo escutar. Eu pensei que eu falei todo esse tempo sem vocês me escutarem. Agora eu vou dar uma outra dica que a minha mãe, ela fala pra mim isso hoje, né? Ela falou, Margot, primeiro que ela tem pavor quando eu lavo a louça sem colocar luva. E eu vou falar uma coisa, pessoal, apesar de eu ser assim, a pessoa fala, nossa, Margot, você parece assim, aquela pessoa super disciplinada, não sei o quê. Não, mas eu também tenho as minhas preguiças, né, gente? Não é assim. E eu também não sou tão... A minha mãe é muito disciplinada, muito mais do que eu, tá? Mas eu não sou tão... Tipo, eu realmente faço as coisas que tem que fazer, mas eu não faço nada de forma exagerada. Nossa, a Margot deve cuidar da pele todos os dias daquela... Não, é só realmente... Ainda mais porque com 54 anos você não pode mais ficar brincando. Então, é mais por uma necessidade, tá? Mas ela sempre fala, né? Usar a luva para lavar a louça e tal. Então, eu sempre tento lembrar. Às vezes dá uma preguicinha, aí vai sem nada mesmo. Mas duas coisas que ela sempre fala pra mim. Margot, poupa, que é poupa, né? Tipo assim, cuida. Mas aí, quando a gente traduz a palavra pro coreano, é poupa, economiza. Ela fala duas coisas que eu nunca cuidei, porque não sabia e não vi necessidade, nunca me falaram e hoje eu me arrependo. Então, é a mão, né? As mãos e o pescoço. Então, tipo, ela fala, eu deveria ter cuidado mais do pescoço e das mãos, como eu cuidei do meu rosto. Então, ela sempre fala. E é uma coisa que eu sempre cuidei, porque os coreanos, pessoal, não tomam sol. Vocês já sabem disso, né? É uma das coisas que ajuda muito a pele da coreana. Mas os coreanos não tomam sol, tá, gente? Quando vocês veem aqueles coreanos mais moderninhos, moreno, é exceção. A maioria não toma sol, principalmente no rosto. Então, a minha mãe, gente, é assim, a roupa da coreana, na parte de cima, é sempre muito fechado. Elas não usam quase nunca decote, né? É engraçado, tá? Então, elas não usam decote em cima, é sempre muito fechado. Mas as mini saias das coreanas é impressionante, é muito curto. Então, elas usam umas mini saias muito curtas, shortinhos. Então, isso elas não têm. E não é por pudor, pessoal, é hábito, né? Então, elas não têm o hábito de mostrar a parte de cima, mas as pernas todas para fora, tá? E talvez porque minha mãe nunca, né? Ela sempre usou roupa fechada e tal, então ela não sentia essa necessidade. Como eu sempre gostei de usar regata, tomava muito sol, sempre gostei, né? De usar decote, então eu sempre cuidei muito do meu colo e do pescoço, que a minha mãe sempre me ensinou, tá? Então, uma coisa que eu dou de dica para vocês também, eu sempre falo isso, mas toda vez que você for fazer o seu skincare no rosto, seja finalizar uma máscara, sempre sobra, né, pessoal? Então, fez a máscara no rosto, né, sobrou, então passa na mão, passa no pescoço, passa no colo. Mesmo a máscara clareadora que eu ensino, aqui a gente fica, né, com a pele um pouquinho mais escura, mais manchada. As brasileiras adoram usar decote. Então, às vezes a gente sai, às vezes com uma blusa decotada, uma regata, e aqui a gente às vezes nem passou o protetor solar para sair na rua, usa protetor solar para ir para a praia, tá? Então tá em contato com o sol, tá? E isso também envelhece. O sol é uma das coisas que mais envelhece a nossa pele, tá bom? Então sempre, né, filtro solar aqui no colo também, e sempre, ó, cuidar, tá? Cuidar, passar creme, as máscaras, que é uma das coisas que realmente... Porque não adianta, né, pessoal? Hoje eu vejo muitas mulheres com um putz de um corpão, de tirar assim um chapéu, de dar, né, de dar um banho em muitas menininhas, mas aí a pessoa vira o rosto,
aí denuncia porque o rosto não tá tão bem cuidado, ou se não, tá exageradamente esticado. O que também, apesar da pessoa achar que faz com que ela pareça mais jovem, não, denuncia, né? Então fica aquele rosto muito exagerado e aí não faz o cara crachá, tá? Então tem que cuidar no todo. E eu falo isso porque às vezes você fica cuidando do rosto, o rosto tá bonito, mas aí a pessoa denuncia pelo colo, né? Pelo pescoço, pelas mãos, tá? Bom, pessoal, eu acho que eu falei bastante. Se vocês quiserem me fazer algumas perguntas do que a gente fala de mais alguma coisa, aí vocês colocaram aqui algumas perguntas. Eu vou responder aqui algumas que vocês me deixaram. Ó, a pele de vocês são tudo que vocês comem para ajudar o que fazer? A pele de vocês são tudo. Ah, são tudo. Eu acho que, tipo, tudo de bom, né? Deve ser o que vocês comem. Então, já respondi isso. E puxar todo o rosto por causa das rugas e flacidez. E puxar todo o rosto? Será que tem outra pergunta aqui? Não entendi a pergunta dela. Para fazer as massagens, será? Não, gente, se você tem, por exemplo, muita flacidez, quando você for fazer a massagem, não é o puxar que vai fazer bem, tá? É realmente saber fazer a massagem, passar óleo para você não ficar puxando e sem deslizando, tá bom? Gente, hoje eu não vou dar dica de massagem e exercício, tá? Mas no meu feed tem muitos vídeos, muitas coisas que eu ensino que vocês podem estar fazendo. Nossa, eu nunca que dava 85 anos para sua mãe. Sim. Tem mais alguma pergunta? O que fazer para a pele ficar sem rugas? A minha tem muita, tenho 62 anos. Gente, sem rugas é uma coisa muito difícil de falar, porque o envelhecimento faz parte, todo mundo vai ter ruga. Tá? O que você tem que fazer, e você olha para sua pele com 62 anos, se você acha que ela está muito enrugada, primeiro são essas coisas que eu falei. Corrigir a alimentação, hábitos, né? Que a gente sempre tem que cuidar de dentro para fora. Outra coisa é realmente trabalhar essa coisa da meta da proteína, que muitas pessoas erram, tá? Quando entra essa turma nova de alunas, uma das coisas que eu mais ajusto é isso. Porque é algo que as pessoas não sabem. E faz muita diferença. Você não tem a meta da proteína, você não tem sustentação. E é claro que você vai ter mais flacidez, tá? E é claro que você fazer esses hábitos das massagens, dos exercícios e também fazer, deixar a pele hidratada para que você fique com menos linhas de expressão, tá bom? Gente, cuidar da pele, mesmo de forma caseira, é muito mais simples do que vocês imaginam. Tá? São hábitos que a gente tem que adquirir, são hábitos que você vai ter que mudar, mas eu acredito que, tipo, quando a pessoa não tá contente com o que ela vê, ela tem que começar a entender e mudar, porque não adianta só reclamar. Eu não tô feliz, não tá bom, não tô gostando, mas o que você está fazendo para mudar, né? E aqui eu falo, uma das coisas que fundamentais, pessoal, não adianta você querer mudar o exterior se você não muda o interior. E o interior eu não estou falando cabeça. Cabeça também é importante. O interior eu estou falando a alimentação. É o que você está colocando para dentro do seu corpo, tá? O que você coloca para dentro do seu corpo, ele vai ditar tudo. Ele vai ditar não somente a sua saúde, tá? Vai ditar também a sua cabeça, porque quando você não tem nutrientes suficientes, você fica mais cansado, você fica mais deprimido, né? Quando você não tem vitaminas, por exemplo, vitamina D, que é tão importante, também faz com que você sinta esse desânimo. E às vezes você acha que é idade, acha que é, ai, poxa, desânimo. Não, às vezes o seu corpo te avisando que tá faltando nutrientes, tá? Tem pessoas que não dão água suficiente. Então, quando você começa a tomar mais cuidado com o que você põe para dentro, o seu corpo começa a responder. Aí você fala, poxa vida, não é que melhorou apenas a minha pele, começa a melhorar tudo. Assim como o contrário funciona da mesma forma, tá?
O ômega 3, além de fazer a misturinha para passar no rosto, também tem que tomar. E quantas vezes por semana fazer a misturinha? Vai depender muito da sua pele. Se a sua pele tiver mais judiada, se ela for uma pele mais seca, você pode fazer até 3 vezes, tá? Faz a primeira vez, sente como a sua pele reage, porque algumas pessoas podem sentir um pouco mais de oleosidade, mas você vai ver como a sua pele vai ficar, e você vai ficar impressionada. Aí você vai aumentando, tá? Não precisa fazer logo 3 vezes. Faz uma vez, sente, tá? E aí, conforme for, você vai aumentando e vai misturando com as outras máscaras. Margot, qualquer hora vou entrar na live para mostrar como meu rosto ficou ótimo com os exercícios, massagens e as máscaras. Poxa, Marta, muito bom. Pode, se você quiser, pode me mandar uma foto de antes e depois. Inclusive, sempre tem as pessoas que mandam as fotos e ganham um presentinho, tá bom? Quando divulgam, porque é legal a gente compartilhar esses resultados. Pode me mandar lá no direct. O gel de aloe vera pode ser retirado da planta? Sim, inclusive lá no meu YouTube tem um vídeo onde eu ensino a fazer o gel de aloe vera natural. A única coisa é que ele tem uma durabilidade menor, tá? Então, no máximo, uns 10 dias na geladeira, tá? Então, não é algo que você pode deixar por muito tempo, tá? Tudo que é natural, não tem, como a gente fala, conservantes, a gente não pode deixar por muito tempo. Margot, tenho muita cicatriz de acne, você pode me indicar alguma coisa? Qual é a misturinha? Nilza, cicatriz de acne, tá? Vai depender também como é que a sua pele tá hoje. Né? Se a sua pele tiver só a cicatriz, mas ela já tiver boa, já tiver curada, aí fazer sempre uma esfoliação, né, de leve. Tem a máscara de menta e de argila verde e menta da Skin que eu uso e que eu adoro, que ela melhora muito, tá? Principalmente, não só melhora a cicatriz, como melhora também os poros, que ela fecha. Se você ainda tem acne, também melhora isso. Então, é uma das máscaras que eu gosto de usar, tá bom? Marta, pode me mandar então. Que mais? Eu vi que eu baixei aqui. Ó, você recomenda algum colágeno? Sim, gente, eu tomo colágeno há um bom tempo já. E quando eu vejo a minha pele, né? Quando eu vejo que a pele é dura, assim, uma das razões também é o colágeno, tá? Eu tomo da Skin. E eu sempre falo, como que você sabe se um colágeno é bom? É usando. Um colágeno bom, em 90 dias você tem que sentir. Você tem que sentir no cabelo, tá? E tipo, o meu cabelo é um cabelo que às vezes eu corto, quem me segue sabe que vira e mexe eu corto, mas eu não tenho paciência, porque eu não tenho paciência muito de ir no cabeleireiro. E para você manter o corte de cabelo curto, você tem que ir o tempo todo. E o meu cabelo cresce muito rápido, tá? Então, você vai sentir tanto no cabelo, você vai sentir na unha e você vai sentir na pele, tá? E ao colágeno, depende do tipo do colágeno. Tem colágenos que é pra realmente, né, articulação, tudo. Aí não é esse. Tem que ser o colágeno pra pele, tá? Usar a faixinha pra papada resolve? Sim, resolve muito, mas Alessandra, nada usar uma coisa vai resolver tudo. Nossa, a Margot falou que se eu usar a faixa vai resolver toda a minha papada. Não. Se você quer ter resultado, é o conjunto que eu sempre falo, né? Então, ter a meta da proteína, porque aí vai melhorar também a estrutura da sua pele, fazer os exercícios, as massagens e usar a faixinha, tá? Ficar só usando a faixinha, talvez você não vá ver tanta diferença. E também hábitos, tá? Hábitos de postura. Se você tem papada e você fica toda hora olhando para baixo, né? Seja no celular, seja para trabalhar, você vai ficar ainda mais com a papada. Outra coisa, eu fiz um vídeo hoje no TikTok e soltei. Papada, tá? Quando você tem isso daqui, ó, duro, tá tenso, você mexe aqui, tá duro, você sente dor, isso com certeza vai fazer com que o seu rosto dê essa queda, porque ele puxa para baixo essa musculatura, tá? E aí você vai puxar tudo. Então, vocês sabem, né, que eu fiz a cirurgia, tirei a tireoide. Então, como eu tenho essa região muito sensível ainda, tem muitas coisas que eu ainda tomo bastante cuidado. Mas, vira e mexe eu faço para que você relaxe essa musculatura e aí você melhora aqui também.
tá bom? Pode dormir com a faixa para dormir com a papada? Eu não recomendo. Vocês vão dormir com a faixa você coloca bem bonitinho, você vai dormir, você vai virar e a faixa vai entortar, vai apertar mais e quem sabe você vai acordar com o rosto, né? A faixa não vai se manter aqui bonitinho, tá? E outra coisa, pessoal, gente, dormir com uma faixa na papada, quando você faz uma cirurgia, se faz de vez em quando, ainda vai. Agora, eu durmo com um colo top, vocês sabem disso, né? Eu adoro. Eu acho que é uma das coisas que realmente salva o nosso colo, tá? E agora vocês me perguntam, Margot, você gosta? Não, eu gosto de dormir pelada, gente, sem nada. Imagina que delícia, né? Agora na nossa idade, a gente não pode mais ter o luxo de fazer tudo que a gente quer, né? Então, às vezes a gente tem que dormir com tape. Quer cuidar de forma natural? Então, algumas horas você vai ter que sofrer, tá? Então, eu durmo com colotop, durmo com tape. Agora, eu não consigo me imaginar dormindo com a faixa de papada. Aí, eu acho que eu vou ter que assassinar algum. E provavelmente vai ser o marido que tá do lado, né? Que eu vou ficar muito irritada. Então, eu prefiro não dormir com a faixa de papada. Olha, eu acho que é a segunda pessoa que me pergunta da faixa, né? Sim, resolve, mas dormir, não. Minha mãe tem a pele maravilhosa. Sim, é uma coisa. Gente, eu olho pro rosto da minha mãe, né? E realmente eu acho que ela tem uma pele muito boa, tá? Ai, mas sua mãe já fez procedimento? Sim, já fez. Pessoal, ela tem 85 anos, tá? Mas, de novo, não é o procedimento que vai fazer, tá? Veja a estrutura da pele da minha mãe com 85 anos, são os hábitos alimentares, suplemento, à noite, o jantar da minha mãe, assim como o meu jantar, é um shake proteico há muito tempo. Se vocês me falarem, nossa, ela não sente vontade de comer, gente, uma pessoa de 85 anos, e ela mora sozinha, né, que ela é super independente, não tem muita vontade também de comer. Agora, imagina uma pessoa de 85 anos não ter os nutrientes que ela precisa, né? Então, graças a Deus que ela toma um shake toda noite, tá? Há muito tempo também. Pessoal, falei muito, já é 9 horas. Então é isso, pessoal. Eu vou terminar por aqui. Muito obrigada pelo tempo de vocês. Aí, espero que vocês tenham, né, conhecer um pouco da minha cultura e da minha família, tá? Então é isso. Cuidem da alimentação, façam, né, essa rotina, aprendam a ter um pouco mais de disciplina, que eu acredito que são regras para que vocês consigam ter não só uma pele bonita, como uma saúde, né, melhor e uma longevidade, que é o que eu sempre falo aqui. Não é uma questão apenas de envelhecer bonito, é envelhecer bem e saudável, tá bom? Muito obrigada pelo tempo de vocês, boa noite e até a próxima live.